Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre os tesouros, né? Qual que é o verdadeiro tesouro que nós devemos correr atrás? E nós corremos atrás de tantas coisas, mas o principal é os tesouros lá no céu, né? Então, Mateus 6, nós vamos estar lendo Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Aqui fala os tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 21. Fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubos. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Então, se tem algo que a gente precisa sondar o nosso coração, é aonde está o nosso coração. Por mais que a gente trabalhe e peleja com a vida, porque a vida é uma peleja, gente. Ninguém vive de braço cruzado. Nós não alimentamos, nós não vestimos, né? Nós temos que correr. Mas a nossa prioridade tem que ser os tesouros lá no céu. E eu fiquei imaginando, Senhor, mas me explica que tesouro, né? Para as pessoas entenderem qual que é o verdadeiro tesouro do Senhor. E nós vamos para o livro de Gálatas 5, do versículo 1 ao 12. E para a gente entender. Livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Então, vou estar lendo aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça e decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que nos incitam à rebeldia. Vamos estar lendo somente até aqui. Paulo, ele escreve tão bem que é até difícil a gente entender, né? Mas o que estava acontecendo aqui? Paulo, ele tinha ido pregar lá na Galácia, lá para os Gálatas. E ele foi lá, pregou o evangelho e eles se converteram, se renderam a Jesus Cristo. Então ali eles não eram escravos mais das coisas erradas, das coisas do mundo. E então Paulo foi e tirou todo o engano deles e apresentou Jesus Cristo. Porque a nossa salvação, ela é somente por Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. E Paulo prega ali para eles e eles se converteram ali, né? Aparentemente, porque a gente vai ver que eles não eram tão convertidos.
E Paulo foi embora. E logo, o que aconteceu com eles? O judaísmo chegou até eles. Ali aquelas pessoas que acreditavam também em Jesus, só que eles acreditavam em Jesus e acreditavam em muitas outras coisas também. E eles achavam que o sacrifício de Jesus ele não era suficiente para a salvação. Então eles ficavam o quê? Inventando, como diz, inventando moda. Não, para vocês ser salvos, tem que acreditar em Jesus. Mas também você não pode comer carne, você não pode comer carne de porco, você não pode isso, você não pode aquilo. Então a salvação não era exclusivamente mais através de Jesus. Eles estavam colocando outras doutrinas para que o entendimento deles viesse assim. Você tem que crer em Jesus, mas tem que fazer isso também, senão não adianta. E aí, invalidando o sacrifício de Jesus, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, aceita Ele como o único e suficiente Salvador, isto é o quê? Suficiente. E aí, Paulo ficou sabendo o que estava acontecendo. E ele escreveu uma carta para eles, lá para os Gálatas, que é a carta que a gente leu aqui. Olha, Gálatas, esses mestres aí estão incitando vocês ao erro, ao engano. Vocês não são escravos do engano mais. Eu fui aí, preguei e Jesus já libertou vocês. Então não precisa mais nada além de Jesus Cristo para a salvação de vocês. E aí eu fiquei imaginando, hoje em dia, o que está acontecendo no mundo? Os falsos mestres, né? Quantos falsos mestres tem no Brasil e no mundo? Você crê em Jesus, mas você não pode comer carne de porco. Senão você não salva. Você tem que guardar o sábado, senão você não salva. E que isso? Para que você está cortando cabelo? Se você cortar o seu cabelo, você perde a salvação. Então, hoje em dia, tá pior do que a época de Paulo, lá nos Gálatas. E quantas outras coisas, né? Comida que não pode, o sábado, se uma mulher usar uma calça, não, já foi pro inferno. Ah, não, gente. Tem calça que tampa muito mais do que qualquer vestido, né? Então, Jesus, Ele nos libertou. Então, hoje, nós somos o que? Libertos. Nós não somos escravos mais do engano. E tem uma coisa mais horrível na nossa vida, quando a gente é enganado, gente. Quando eu lembro tanto que eu já fui enganado, nas igrejas que eu passei, eu fico nervosa. O Sr. Cláudio, glória a Deus, você já foi dar certa. Mas, não estou falando que é só a presbiteriana que salva não, gente. Mas, a igreja presbiteriana, ela é uma palavra sem contaminação. Não é isso, mais aquilo. Não é uma igreja que prega prosperidade. Não é uma igreja que fala assim, você passa ali naquele monte de sal que você vai ser liberta. Vocês acham que Jesus precisa de um sal para libertar alguém? Jesus, sabe o que Ele quer de nós? A palavra dele dentro de nós, sendo vivida, sendo praticada. E não tem demônio que fica quem tem a palavra dentro dele. Não é o sal grosso, não é essas bobagens. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Gente, eu lembro, há muitos anos atrás, eu nunca fui de igreja que tinha uso e costume.
Mas quando eu cortava o cabelo e chegava aquelas clientes de igreja que só se o cabelo for grande que salva, só se a saia for lá no pé que salva. Então eu ficava constrangida de cortar meu cabelo, porque era chegar e condenar a gente com os olhos. Então na igreja, na concepção de muitas pessoas, é Jesus e mais isso. Mas isso que a palavra de Deus não fala. Vocês vê lá em Dubai, que jeito que é as roupas lá de homem? É uma saia, gente. Então isso vai de cultura. Cada país é uma cultura. Lá no Japão é aquela roupa assim, é aquela roupa deles. No Brasil é assim, Deus sabe que é assim. Mas Deus, Ele não está preocupado com o exterior. Ele está preocupado com o nosso interior, com as nossas atitudes, com o que nós fazemos, com o que nós praticamos, né? É isso que Deus está preocupado, né? Então, o que eu quero falar para vocês? O que Paulo falou lá para os Gálatas. Ó, vocês não é escravo mais não, vocês largam de ser bobo. Vocês são livres. Eu fiz de vocês livres de todo engano desse mundo. Ah, você é salvo, mas se você não adorar aquela lá, aquele santo lá, você não salva. Não é um engano, gente? E quantos estão aí enganados por falsos mestres, por falsas doutrinas? E a gente precisa orar muito e pregar muito, né? E tem uma história, eu acho que vocês conhecem, era um senhor e ele tinha um escravo. E só para vocês entenderem, né? E ele falou assim, eu vou comprar esse escravo e eu vou dar liberdade para ele. E ele foi, comprou o escravo e falou, vou te dar a carta de alforria, você é livre, pode ir embora. Ele falou, não vou embora nunca, eu sou grato ao Senhor pela minha liberdade, eu vou servir o Senhor por amor. Então por que nós servimos a Deus? Pelo amor que nós temos a Ele, por tudo que Ele fez e faz por todos nós, né? Então hoje nós temos que ser não escravo do engano, não escravo das mentiras que são lançadas aí no povo. E sabe, gente, essas igrejas que têm muito costume, elas geralmente, não são todas, o nariz é empinado. Eu sou mais santo que você, porque meu cabelo é grande, porque a minha saia lá no pé, eu sou mais santa. Coração está bem distante, né, Senhor? Coração, boca, língua, um horror. Só a aparência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se Jesus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Eu teve uma vez que eu fui fazer um propósito com Deus, só para vocês verem. E eu falei assim, Deus, eu nunca mais vou usar joia nenhuma nem brinco. E eu quero que o Senhor faça isso pro fulano. Não, mas foi uma lavada. Ele falou assim no meu coração, uai, quem falou que eu vou te cobrar o que eu vou fazer por você? Comigo não é troca não. Eu não faço troca com ninguém não. Eu vou te abençoar por amor que eu tenho a você. Então, gente, quantas pessoas hoje fazem troca com Deus? Eu vou fazer isso para o Senhor fazer isso para mim. Eu vou dar uma cesta básica porque o Senhor vai me abençoar. Só me permite? Nós temos um culto na igreja toda sexta-feira, às 5 horas da manhã. Tem curso. Certo. O nosso pastor desse veio aqui, o pastor Ricardo, sabe que vai ser um verdadeiro homem de Deus. É verdade. Ele fala muito desse culto para nós, sempre está falando. É, né? Deus é dono de tudo. Ele não precisa de nada. De nada. Ele só precisa disso aqui, ó. Comunhão. Dessa comunhão. Desse amor um pelo outro, desse respeito. Então é isso que Deus quer. Não adianta assim, eu vou fazer aquilo ali para o
meu amigo ali, porque Deus vai me ajudar. Deus não quer saber disso. Verdade. Deus quer que você Então, faça pra é você verdade. e pro seu amigo sem pedir nada para ele. Porque ele sabe o que você precisa E vai mais fazer, né? sabe o que você merece. É verdade, é Isso é verdade. verdade. Então, nós não precisamos de imposição humana, né? E a circuncisão apontava, né, a salvação por meio da obra da lei. Então, não é por obra que nós vamos receber nada de Deus. É pela nossa fé, pela nossa vida, pela nossa busca nesse tesouro aqui, ó. Esse aqui é o nosso tesouro. Esse aqui vai nos levar a grandes vitórias e um dia estar com Cristo, né? E então nós somos livres, mas também nós somos livres para quê? Para não pecar, né? Não é porque nós não somos mais escravos que nós temos que ficar por aí pecando. E nós vamos ver isso aqui agora em Gálatas 5, continua no Gálatas 5, nós vamos ler do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. Então fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, gente, hoje nós somos o quê? Nós somos livres, mas nós somos livres do pecado também. Então, a gente precisa se libertar da nossa carne, da nossa vontade, dos nossos desejos. Então, se tem algo assim na nossa vida, nós temos que repreender, não aceitar e procurar viver uma vida reta, santa diante de Deus, né? Às vezes a gente vê as pessoas aí nas bebidas e assim, gostando muito das coisas do mundo. E a gente fala, ai meu Deus, se eu pudesse falar, se eu pudesse entrar na cabecinha deles. Mas a gente ora e o Espírito Santo entra. Às vezes você está lá vendo uma coisa, você chega em casa, você dobra o joelho, o Espírito Santo já vai trabalhando a favor daquela vida que ainda está na carne. Ela está obedecendo a carne, a vontade carnal dela. E se tem algo que nós não podemos obedecer, é essa carne aqui. Ela não pode mandar mais em nós. Então, se ela vem forte, iraci, você tem uma inimizade, você tem ciúme de alguém e tantas outras coisas. Aí a gente tem que falar, não tenho. Essa obra não faz parte da minha vida mais. Eu sou o quê? Filha de Deus. E filho de Deus não pode ter obras carnais na sua vida. Então nós precisamos fugir dessas obras, né? E se somos de Cristo, a nossa carne precisa ser o quê? Crucificada. Então, se ainda tem algum desejo pecaminoso na nossa vida, nós temos que crucificar ele, destruir ele, no poder do nome de Jesus. Nós não podemos aceitar obras carnais na nossa vida, porque é uma obra do inferno, as obras da carne. Então, essa obra nós temos que aceitar na nossa vida? Não temos. Agora, o que Gálatas ainda fala no 5, do 22 ao 23? Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Interessante que mansidão e domínio próprio, aqui na minha Bíblia ele escreveu com a letra diferente. Ou seja, nós precisamos de mansidão, muita mansidão e muito domínio próprio, né? E as obras do Espírito, gente, quem traz estas obras na nossa vida? Quem traz as obras do Espírito na nossa vida? Só Deus. Então a obra do Espírito, ela é de Deus para nós. Porque senão a gente não dá conta dela. Não dá conta. Porque tem hora, gente, que a gente fala, meu Deus, como é que eu vou ficar quieta numa situação dessa? E Deus e o Espírito Santo vem e nos ajuda a vencer aquela situação, né? Porque o amor tem que estar na nossa vida. O que mais aqui? Mas o fruto do Espírito é o amor. A gente tem que ter a alegria, é um fruto do Espírito. Então, se a gente amanhece assim muito triste, o que a gente tem que fazer? Repreender. Por que eu estou triste? O que está me faltando? O Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Deus vai cuidar de mim, né? E a gente precisa ter paz. A gente tem que ser longânimo, né? Aquela pessoa tranquila, né? E é uma pessoa benigna, cheia de bondade, de misericórdia. Agora, a mansidão e o domínio próprio, gente, a gente precisa ter na nossa vida. A marca de um verdadeiro cristão é a mansidão, é o domínio próprio. E eu falei, Deus, eu ainda te represento muito mal. Porque tem hora que a gente não consegue ser manso e nem ter domínio próprio. Mas eu fiquei pensando, quando os nossos filhos, os filhos aqui representados, eles fazem alguma coisa que nos chateia, eles às vezes até gritam com a gente, não é verdade? Assim, quando é mais novo, quando é mais velho já não grita não, né? É diferente. Mas quando é mais novo, eles até gritam com a gente. E o que a gente faz, gente? A gente disciplina ali, no outro dia tá rindo, tá abraçando. E aí a gente pensa, como é bom ter entregado a nossa vida para o Senhor, ter Ele como Pai. Porque apesar da nossa falta de mansidão, apesar dessa falta às vezes acontece de domínio próprio, nós temos um pai que zela. E às vezes nós somos disciplinados por ele, mas para quê? Para o nosso próprio benefício, né? Então nós precisamos da palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala assim: se estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, você pode pedir tudo o que quiser e será feito. E eu fiquei pensando, gente, quando a gente obedece a Deus, quando a gente procura vencer a nossa carne, a nossa carnalidade, e procura andar no Espírito, pedindo ajuda do Espírito Santo todos os dias, a gente tem que acordar, gente, e falar assim: Espírito Santo, me ajuda hoje. Porque pode vir situação que eu vou envergonhar o seu nome. Sabe quando os filhos da gente envergonham o nosso nome? Pensa a gente acordar e no meio do dia a gente está ali envergonhando o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a Bíblia Sagrada é a constituição de todos que querem morar no céu. Então, a palavra de Deus, aqui está toda a constituição. Se a gente obedece, nós vamos morar no céu. Então, nós precisamos de mais alguma coisa do que está escrito aqui? Não, nós precisamos só da palavra de Deus, né? E Mateus 5,5, eu vou até ler aqui, para a gente estar finalizando. Mateus 5,5.
Fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ai, gente, o que vai acontecer com os mansos? Vai herdar, gente. Por que aqui na Bíblia estava escrito em outra letra? Os mansos e aqueles que controlam, né, a sua vontade. É porque é dos mansos o reino do céu. E a gente precisa, gente, ser mais manso. A gente precisa representar melhor Deus, o Espírito Santo, né? E aí vocês podem pensar assim: mas tem hora que ser manso, se a gente for muito manso, as pessoas vão chamar a gente de bobo, de fraco, de covarde. Não é assim? Tem hora que você fala assim: mas nesta situação, se eu deixar ela, as pessoas vão me chamar de quê? Né? Agora, tem um porém. Nós podemos aplaudir os erros? Não. Podemos? Não. O que Jesus fez? Eu não vou ler, está em João 2,15. Ele chegou na porta do templo e eles estavam ali vendendo as coisas, aproveitando ali do povo, vendendo as coisas ali na porta. E Jesus, ele falou: mas não está certo. E Jesus, o que ele fez? Ele irou, uma ira saudável, porque ele tinha que mostrar para as pessoas que não podia fazer aquilo, que aquilo que eles estavam fazendo estava errado. E ele pegou aquela mesa e ele virou ela, e ele pegou o chicote. Aí eu falei: ah, Deus. Então tem hora que também que a gente não precisa aceitar tudo. Tem hora que não precisa. Porque Deus não aplaude o erro. Agora, Jesus fez isso. A gente segue Jesus. É claro que nós não vamos sair daqui virando mesa. Mas tem hora que você não pode aplaudir uma coisa errada, né? E então nós precisamos assim, às vezes, ter uma raiva saudável. Uma raiva que mostra para a pessoa que aquilo que ela está fazendo não está certo. Como Jesus fez. Que ele virando aquela mesa e mandando o chicote, ele falou: isso não está certo. E sabe, gente, eu meditando nessa palavra, eu falei assim: gente, Deus está com chicote no Brasil. Deus está virando mesa. E ele vai virar. Porque ele não aplaude erro. Até quando o povo vai ficar... os mestres do Brasil vai ficar enganando o povo? Até quando? Então mesa vai rolar, chicote vai rolar. Porque Deus não aplaude os erros, né? Isso aí, gente, é uma opinião minha. Não é a Bíblia que fala isso aqui, não. Mas o que a gente vê? Volta e meia, a gente vê um escândalo aparecendo. Não é uma mesa virando, não é um chicote mostrando que aquilo ali estava errado, que algo que estava escondido tinha que vir à tona? Eu acredito que sim. Porque Deus não deixa nada oculto. Se você acha que você está praticando uma coisa errada e vai ficar em oculto, não vai. Porque Deus é justiça. Deus é justiça, né? Então, gente,
nós precisamos de quê? Abrir mão, tem hora, dos nossos direitos. E às vezes nós temos que suportar injúria, né? E não retribuir o mal com o mal, né? Cada coisa que a gente passa, a gente tem que orar. E às vezes Deus vai nos levar a algo mais agressivo. Eu fiquei até com dó do pastor Ricardo, porque tem um vizinho lá da igreja que perturba a igreja. E ele falou, eu nunca arrumei um advogado criminal, vou ter que arrumar. E tem que arrumar mesmo. Porque as pessoas precisam saber que as pessoas têm direito. Não é porque é um crente, uma pessoa de Deus, que tem que suportar tudo, né? A gente não é que tem que pagar o mal com o mal, mas tem hora que você tem que mostrar que aquela atitude ali, ela não foi correta e que a pessoa precisa pagar um preço, né, por aquilo. Então Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ah, gente, aleluia! Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando a gente for assim, nós vamos herdar os céus e a terra. Então a gente precisa disso, né? Os mansos é que vão herdar todas as coisas. Está na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Os exaltados serão humilhados. Serão humilhados. Então, é mansidão, é domínio próprio. Aí se tiver, tem hora que pegar um aí e dar uma chicotada, dá mesmo, às vezes ele precisa. Eu não tô falando pra vocês fazerem isso não, gente. Mas a gente tem hora que precisa ter uma raiva saudável, uma raiva que educa, uma raiva que faz a pessoa entender que aquilo ali não pode fazer mais. Porque eu creio que Jesus está com um chicote e ele está virando mesa aí de cambista. Em nome de Jesus, né? Então, em Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, o segredo é buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, buscar esse tesouro, né? Que é o reino de Deus, as coisas de Deus, priorizar o que é de Deus, não priorizar o que é da terra, buscar diariamente esse tesouro. E tudo vai bem, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.